dia, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Vamos lá para mais um momento aqui de reflexão com a minha pessoa. Pronto, estou aqui já com a minha Bíblia, certo? Esteja você também com a sua, tá bom? Vamos lá. A passagem bíblica que eu vou deixar aqui para os irmãos se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, é o seguinte, aqui nessa passagem bíblica, o Senhor Deus nos colocou neste mundo, não foi por acaso. Então assim, Deus, nem pense que você está aqui no mundo por acaso. Deus te colocou por um acaso. Não. Ele tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós, para mim e para cada um de vocês que estão aí me assistindo. Amém? E a vontade dele é que todos o conheçam e alcancem a salvação. Então Deus, a vontade de Deus é que todos, todos os seres humanos venham conhecer a Ele. Para quê? Para nós alcançarmos a salvação, para nós termos a vida eterna, amém, gente? E uma vez salvos, que sejamos membros do corpo de Cristo, cada um desempenhando seu papel de acordo com os talentos que o Senhor Deus dá a cada um de nós. Então aqui, uma vez que somos salvos, como é ser salvos? Você se entrega a Jesus. Você se entregando a Jesus, você confessando Ele como seu único Senhor e Salvador, você é salvo. Após você ser salvo, temos que o quê? Que seguir a Jesus, Nós temos que ser membros do corpo de Cristo. O que é ser membro do corpo de Cristo? O ser humano tem membros, É isso? Então Deus quer que quando nós nos entregarmos a Ele, que nós venhamos fazer a obra dele aqui na terra. O desejo dele é que nós venhamos ser os membros do corpo dele. É isso um exemplo. Nós temos nossos membros nas mãos, Braço, perna, cabeça, Então assim, Deus quer que sejamos um exemplo no corpo dele, a mão dele, Então você vai, após você ser salvo, você tem que buscar na igreja ser algo que edifique dentro da igreja, que é a casa do Senhor Jesus. Se você tem um talento de você limpar a igreja, de você gostar de fazer uma faxina na igreja, você procura as pessoas, que estão lá, os zeladores, e passa essa informação. Olha, eu tenho um dom de limpar a igreja, e eu quero, meu desejo é de entrar aqui no corpo de Cristo, ajudando dessa forma, Se você tem um dom da pregação, como eu tenho também, da limpeza, da pregação, eu tenho um dom da pregação, de ter o conhecimento da palavra, e eu quero que me coloquem na escala, para eu estar ministrando a palavra do Senhor, na cara do Senhor, quando eu tiver oportunidade. Ponto. Você tem um dom de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Você vai e passa essa informação. Você tem um dom de manusear sinoplastia, aquele procedimento de manusear o som da igreja. Você já vai passar essa situação. Você tem vários dons que Deus dá às pessoas. Então, assim, se você identificar o seu dom, quando você é salvo, você vai na casa do Senhor e pede para participar do corpo de Cristo. Amém? E aí você vai desempenhar seu papel de acordo com o talento que o Senhor, teu Deus, te deu. Então, se você tem esse talento, você limpar, de você ser uma zeladora, você vai agir, desempenhar o seu talento na casa do Senhor.
E assim é para que o quê? Que se cumpra a missão da igreja. Né? A igreja tem a missão de quê? De adorar, de servir ao Senhor, levar a tua palavra para aqueles que ainda não conhecem. Então, o dom da igreja é esse, né? A missão da igreja é essa, que os membros venham, né, para adorar, servir ao Senhor, levar a palavra dele para aqueles que não conhecem. Então, assim, para eu ter chegado até aqui, Deus usou pessoas, né? Muitas pessoas para chegar ao meu alcance, sabe? Me dando muitos livramentos, né? Para eu chegar onde eu estou. Amém, amados? Então, a lição aqui é o quê? Que antes da criação do mundo, Deus, por amor, escolheu os cristãos para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Então, quando Deus escolhe, não significa que nós somos santos, que nós vamos deixar de pecar, nós vamos deixar de ser pecadores. Não. Quando Deus chama nós, Ele quer que nós sejamos santos assim, separado para fazer a obra dele. Então, assim, quando a pessoa é chamada, ela é separada para não andar em práticas pecaminosas. Você está entendendo? E aí, como é que se diz? Nós temos que devemos ter um motivo, não, devemos nos motivar a buscar a santidade e a viver de forma irrepreensível. Então, o que é isso? Forma irrepreensível é você ser íntegro e ser, como é que eu posso dizer, buscar não estar na prática de pecados, né? Então, você tem que vigiar, porque todos nós temos uma fraqueza, né? Tem gente que tem a fraqueza ali em roubar, tirar o que é dos outros. Então, quando você se entrega a Jesus, você tem que parar com essa prática. Pedir forças a Deus para não praticar mais. Mas você sabe que você falha naquela área. Você está entendendo? Então, para você fazer a obra do Senhor, você não pode estar nessa prática. Né? Você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Você tem que ser justa, íntegra e sem ter motivos para envergonhar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas Deus sabe que todos nós somos falhos, né? Todo mundo que faz a obra, aí as pessoas falam, fez tanta coisa, agora é santo. Não somos santos. Nós buscamos a santidade. Né? Nós somos separados ali para fazer a obra. Então, quando Deus separa a gente do mundo, mesmo estando no mundo, Ele separa para fazer a obra, Ele nos dá força para a gente não cair em tentação. Vai vir as tentações, né? Sempre. Mas Deus vai estar conosco. O bom é que Deus está conosco e vai nos livrar dessas tentações. Amém? Então você, meu irmão e minha irmã, que está aí nesse momento indeciso, né? Em relação a se entregar a Jesus, realmente muitos não querem. Muitos ainda querem estar na prática do pecado, sabe? Reconhecendo que é pecador, mas quer continuar na prática ali. E Deus está chamando esse povo, Deus está batendo na porta do coração e as pessoas estão resistindo. Então, amados e amadas, reflitam em sua vida, né? Veja direitinho se vale a pena você estar aí nessa prática ainda. Você já poderia ter se libertado há muito tempo. Você está entendendo? Muitas das vezes não é nem Deus, é você mesmo que não quer ser liberto. Tem aquele pecado de estimação, sabe? E Deus está te chamando. Deus está te chamando por amor a Ele, para vir fazer a obra dEle, por amor a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então reveja aí a sua vida, sabe? Eu já fui, quer dizer, eu ainda estou em construção, né, na obra do Senhor, sabe? Mas é difícil você servir a Deus. Muitos pensam que é fácil, mas é muito difícil. Mas é para você gostar de fazer uma coisa que você... Porque o pecado é bom, né? O pecado é maravilhoso. O sabor do pecado é maravilhoso. Né? Mas se você continuar ali naquele pecado, pode vir a destruição, sabe? É assim, o pecado é assim, ó, é como se você tivesse... Sabe como é a maçã do amor?
A maçã do amor tem aquele negócio por fora bem doce, né? E dentro dela tem uma gilete. Uma gilete, né? Aquele que raspa. É um exemplo que eu tô dando. E aí você vai comendo a maçã do amor, vai. O pecado é como se fosse a maçã do amor, né? É uma delícia, né? A maçã do amor, você vai. E depois vem a ruína, que é a gilete vai cortando tudo, né? Misericórdia, mas é mais ou menos assim o pecado, né? Então se liberte, peça a Deus para te libertar desses pecados de estimação. Amém? Pede a Deus para que faça com que ele caia por terra em nome de Jesus e venha fazer a obra do Senhor. Venha ser santos. Venha unir a nós, porque nós somos santos e reconhecemos nossos erros e nossas fraquezas. Então, nós confessamos ao Senhor. Ele sabe disso, mas Ele quer ouvir de nossa boca, sabe? E as tentações virão, mas o bom é que nós vamos estar com Deus e Deus vai nos dar força. Está nos dando força para a gente conseguir sair dessas práticas pecaminosas. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido, né, o que Deus quis dizer aqui para nós, né? Em nome de Jesus. E até as próximas, assim, meu Pai amado, meu Pai querido, me permitindo estar aqui. Eu vou estar aqui, né, para estar edificando meus amados, né? Sendo edificada e edificando também. Amém? Um beijão e até as próximas, em nome de Jesus. Tchau!